palavra de hoje, pessoal, se chama Seja imune à religiosidade. Essa é uma expressão que é muito comum dentro do meio cristão e talvez para alguém que olhe de fora esse título não tenha muito sentido, não faça muita condizência com pessoas que estão dentro da igreja querendo buscar a Deus ou querendo receber uma palavra de Deus, porque nós temos um conceito de religiosidade que é bom no dicionário, que é das pessoas que buscam a Deus, que é daqueles que buscam algo para a sua espiritualidade, que buscam algo além da sua vida natural humana, e a prática cristã não deixa nesse sentido de ser uma prática religiosa. Mas hoje nós vamos falar do sentido negativo da palavra religiosidade com relação à nossa vida com Deus, naquele sentido que Jesus várias vezes confrontava, debatia, estava sempre tendo oposição de pessoas religiosas da sua época que permitiam que essa religiosidade e a tradição que se desdobra dela infringissem a sua percepção espiritual. Então, os maiores religiosos nos dias de Jesus não conseguiram perceber que Jesus era Jesus, não conseguiram perceber o poder de Deus, não conseguiram se tornar discípulos de Jesus, não conseguiram viver milagres e nem ter a sua vida abençoada pela vinda do Messias nessa terra. Nesse sentido que a religiosidade ela é invadida por uma tradição, e essa tradição gera endurecimento do coração, gera frieza espiritual, gera uma certa automação na nossa busca a Deus, que nós já perdemos o sentido, perdemos o coração, é que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar da religiosidade como uma doença espiritual, a religiosidade como um problema que pode afligir qualquer um de nós em qualquer momento da nossa caminhada. Resumindo, existem 3 tipos de pessoas que não têm pertencimento no reino de Deus. 3 tipos de pessoas que não estão vinculadas ao reino de Deus. Que tipos de pessoas são esses? Aquelas pessoas que estão perdidas, que estão vazias na sua caminhada com Deus, que não conhecem, que não ouviram falar da palavra de Deus, que não sabem o caminho, então ou às vezes estão sem buscar nada, ou estão buscando em caminhos errados, e por isso a palavra de Deus declara que estão como ovelhas sem pastor, como perdidos, que precisam ser alcançados pela palavra de Deus. Essas pessoas, infelizmente, ainda não estão vivendo o pertencimento ao reino de Deus, uma vida verdadeira com Deus. O segundo tipo de pessoa que normalmente não está dentro do projeto de Deus, não está vivendo o reino de Deus e também por isso não pode ter esperança de uma vida eterna após a sua morte, é aqueles que a Bíblia chama de ímpios, que são as pessoas que apesar de saber da existência de Deus, apesar de saber da palavra de Deus, escolhem não servir a Deus, escolhem não crer, escolhem algum caminho de maldade, escolhem algum caminho de perversidade. Então existem os perdidos, existem os ímpios, esses 2 grupos de pessoas que não estão vinculados ao reino de Deus, um por não conhecer e o outro por escolher não pertencer, mas existe um terceiro tipo de pessoa que só acontece com aqueles que estão em lugares como esse nos domingos à noite. É o chamado grupo dos religiosos. E nesse aspecto que nós vamos falar hoje, porque os religiosos são aqueles que mesmo pertencendo a um ambiente de busca a Deus, perderam o seu coração, esfriaram na sua espiritualidade, na sua vida com Deus, endureceram o seu coração, se encheram de orgulho, colocaram as tradições, a aparência, acima de uma vida com Deus, e por isso, nos dias de Jesus, as pessoas que, quem sabe, mais buscaram a Deus ao longo de sua vida, que eram os fariseus, os escribas, os mestres da lei, os líderes religiosos, foram as pessoas que não viveram algo que Jesus tinha para trazer, porque não estavam mais com o seu coração aberto, não estavam mais com sede no seu espírito, não estavam mais com humildade para crescer e aprender, estavam infectados pela religiosidade. Então, a notícia ruim sobre a religiosidade é que todo religioso já foi alguém fervoroso na sua busca a Deus. Todo religioso já foi alguém sedento por Deus, já foi alguém que teve fé, já foi alguém que teve alguma experiência com Deus. Ao mesmo tempo, então, a religiosidade, ela se define como sendo uma doença espiritual
que mata aqueles que estão cristãos, que estão pertencendo à igreja do Senhor Jesus, e que, se não tiverem o cuidado necessário, ao longo do tempo, são infectados, são infeccionados, são, de fato, apanhados, alcançados por esse vírus chamado religiosidade, que vai cegando os nossos olhos espirituais, vai trazendo frieza, dureza de coração, vai trazendo indiferença, vai trazendo acusação a tudo que acontece ao redor, vai trazendo um bloqueio a uma vida verdadeira com Deus. Então, hoje nós falaremos de 3 práticas, 3 pilares da vida cristã, que todos nós precisamos estar atentos em praticar para que estejamos imunes à religiosidade. Eu espero que você tenha entendido esse contexto e que você deseje nessa noite entender mecanismos bíblicos que te fazem imune à religiosidade, que te fazem viver através dos tempos, através dos anos, uma vida verdadeira com Deus, que não endurece o coração, que não esfria na sua busca, que não se enche de orgulho, que não vira acusador de tudo e de todos, que não acaba sendo como aqueles grandes homens que buscaram a Deus, mas que quando Jesus vem, estavam de fato inacessíveis ao que Deus tinha para fazer. Eu não quero me tornar jamais uma pessoa religiosa, mas estou no risco. E cada um de nós que está buscando a Deus corre o mesmo risco, de que a nossa busca fervorosa de hoje se torne a nossa religiosidade de amanhã. E talvez existam já indícios nas nossas vidas, na nossa realidade, e eu creio que sim, porque senão Deus não me direcionaria a ministrar exatamente esse tema hoje, que possam estar nos levando para um momento de religiosidade, e a partir dessa palavra eu espero que Deus fale contigo, eu espero que o nosso coração seja convertido ao Senhor, eu espero que os nossos olhos sejam abertos, que o diabo não tenha vez na nossa vida com Deus, e vivamos um ano de 2024 cheio de intervenções divinas, amém? Você crê nisso? Vamos viver um ano poderoso em 2024. Mas para isso nós precisamos tratar desse tema, que infelizmente é pouco falado, infelizmente a igreja do nosso tempo acaba pregando pouco, mas Jesus falou muito, Jesus enfrentou demais, porque sabia que era uma tendência para todas as pessoas que buscam a Deus acabar recaindo nessa rotina, nessa tradição religiosa, nessa vida de aparência. Eu já presenciei inúmeras situações diferentes de tradições religiosas que acabaram tirando a presença de Deus de dentro de igrejas inteiras. E em nome de Jesus, não é isso que é o destino da nossa busca a Deus aqui neste lugar, e nem da tua família, nem da tua casa, nem daquilo que você tem vivido com Deus. Amém, gente? Vamos abrir então a nossa Bíblia no livro de Isaías 29, se você já não está lá, versículo 13, e vamos aprender o primeiro pilar sobre a religiosidade como sendo uma situação que nós devemos ter precaução para estarmos imunes a elas, no primeiro pilar que eu chamo de se relacionar com Deus, de termos um relacionamento vivo com Deus, como essa imunidade desenvolvida contra esse mal da religiosidade dentro da igreja. Então Isaías 29, 13 diz assim: o Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Então você percebe aqui que uma pessoa que está infectada pela religiosidade, ela está, por exemplo, frequentando cultos, ela está, por exemplo, frequentando células, ela está, por exemplo, se declarando como uma pessoa de Deus, mas agora aquilo que ela está fazendo para com Deus começou a se tornar uma coisa de aparência, começou a se tornar uma coisa exterior. O Senhor está ouvindo essa adoração, o Senhor está vendo esses atos de culto e está advertindo o seu povo, nesse momento da história aqui que o profeta Isaías escreve, dizendo assim: esse povo está me honrando com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por isso que a religiosidade é uma doença silenciosa no nosso espírito. Ela é um problema que vai se instalando devagarinho, porque ao mesmo tempo em que nós estamos cantando ao Senhor, ao mesmo tempo que nós estamos, quem sabe, postando um versículo bíblico nas redes sociais, ao mesmo tempo que nós estamos frequentando ambientes de busca a Deus, o nosso coração pode estar longe de Deus.
E para isso nós vamos estar aprendendo hoje que o primeiro pilar para ser imune à religiosidade é nós estarmos vigiando para ter uma vida relacional com Deus, para ter um relacionamento verdadeiro com Deus, de coração com Deus. Para ser imune à religiosidade, nós precisamos avançar da tradição. E, por exemplo, a tradição aqui na família da fé é frequentar a célula, é frequentar o culto, é estar presente num evento, é estar se relacionando com pessoas que pertencem à igreja. Isso é uma tradição. Ela não pode tirar a primazia do nosso coração. A tradição é boa no sentido que ela nos faz manter uma vida com Deus, mas ela é ruim no sentido que ela pode se tornar uma vida de aparência com Deus, que não existe mais nada dentro de nós. Quando nós aprendemos isso, nós começamos a perceber que a vida verdadeira com Deus, ela não pode ser apagada no nosso momento a sós, no nosso momento devocional. Aquilo que você está experimentando hoje no culto, exceto se você nos visita. Se você nos visita hoje aqui pela primeira, segunda, terceira vez, quarta vez, você está tendo as primeiras experiências com Deus. Mas se você já é um cristão, que já tem aprendido a palavra de Deus, já tem aprendido a vida com Deus, o culto não é momento de você ter a experiência da semana com Deus. O culto é momento de você ter um momento diferente com Deus que você já tem nos outros dias da semana, na célula, na tua vida individual, na tua leitura bíblica, no teu momento de oração, no teu momento de adoração. Então, quando nós percebemos que a religiosidade está se instalando nas nossas vidas, quando o nosso momento com Deus começa a ser só o momento da tradição, quando o nosso momento com Deus começa a ser só a hora da célula, nosso momento com Deus começa a ser só a hora do culto. Nosso momento com Deus é só quando alguém que também é cristão nos convida para fazer alguma coisa. Cuidado, porque a religiosidade pode estar se instalando no teu coração. Então, por exemplo, lá em Tiago, capítulo 4, versículo 8, a palavra de Deus diz assim: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Veja como Deus está interessado no nosso interior. Tiago, capítulo 4, versículo 8, está nos dizendo que Deus, Ele quer se aproximar de nós, mas o Senhor, Ele não é desrespeitoso, o Senhor não é invasivo, o nosso Senhor não infringe a nossa liberdade. O que é a condição bíblica para Deus se aproximar de nós? Veja aí comigo em Tiago 4, 8, posta para nós aqui, coloca no telão. Qual é a condição bíblica para que Deus se aproxime de nós? É uma ação anterior de quem, pessoal? Nossa, aproxime-se de Deus, e qual é o resultado? Ele se aproximará de você. Agora, se você não tiver iniciativa de se aproximar de Deus, você vai cada dia mais se distanciando daquilo que é uma vida verdadeira com Deus. E quando você percebe, você está sendo um cristão, entre aspas, não praticante do cristianismo, porque está nos eventos, está nas programações da igreja, mas está longe de Deus. E o que é necessário quando a gente percebe isso? É necessário arrependimento. É necessário quebrantamento. É necessário nós chegarmos em casa hoje, chegarmos diante de Deus num momento isolado, sozinho, pode ser no banheiro mesmo, se tem tumulto lá na tua casa, e dizer: Senhor, eu me arrependo, eu quero retomar uma vida contigo. Pode ser amanhã mais cedo, antes de todo mundo acordar, dizer: Senhor, eu quero retomar uma vida verdadeira contigo. Eu quero limpar o meu coração está infeccionado. Eu quero purificar a minha mente está contaminada. Porque, gente, se a gente se afasta da presença de Deus, na realidade espiritual não existe zona neutra. Diga aí comigo, na realidade espiritual não há zona neutra. Não existe um lugar onde você fica que você está um pouquinho distante de Deus, mas não tem nada de trevas na tua realidade. Não existe zona neutra. O quanto nós temos de Deus é o quanto nós distanciamos das trevas. O quanto nós nos afastamos de Deus é o quanto nós nos aproximamos de realidades de trevas, realidades demoníacas, realidades malignas, realidades carnais. Então, pode perceber, se nós estamos nos afastando de Deus, os nossos pensamentos agora estão infectados por coisas pecaminosas, por coisas maliciosas, por coisas gananciosas. Quando nós nos afastamos de Deus, nossos pensamentos começam a ser mais críticos, mais julgadores, mais fofoqueiros, mais intencionados com relação àquilo que não vem de Deus. Então liga aí o radar da tua vida, o termômetro da tua vida, fuja da religiosidade, se determinando a uma busca a Deus.
É claro que você postar lá nas redes sociais, você dizer para o teu líder de célula, olha, eu li a Bíblia, isso não quer dizer que você está livre da religiosidade, porque a religiosidade, ela se instala na aparência. Então é uma questão muito individual de você estar com a tua consciência tranquila com relação a uma vida verdadeira com Deus. Está me entendendo nisso? Por isso que a religiosidade é tão perigosa, porque eu, como pastor, tenho dificuldade de discernir se você está ou não afetado por ela, para poder te ajudar, a não ser que você humildemente reconheça isso e peça essa ajuda. A mesma coisa o teu líder de célula, a mesma coisa cada um de nós nas nossas vidas. Eu posso estar aqui pregando, infectado pela religiosidade, com meu coração longe de Deus, fazendo uma coisa de aparência, com base na experiência, e não tem como saber, a não ser Deus e eu, naquilo que está no profundo do meu coração. Consegue perceber isso? Então você precisa examinar a si mesmo e entender que uma vida de relacionamento com Deus te faz imune à religiosidade. Tem muitos outros benefícios de se relacionar com Deus diariamente, mas se nós não nos relacionarmos com Deus, nós estamos perdendo o nosso tempo frequentando a igreja, porque nós estamos vivendo uma coisa de aparência. E seremos como aqueles fariseus que todo mundo ao nosso redor está vivendo transformação, todo mundo ao nosso redor está vivendo milagre, todo mundo ao nosso redor tem testemunho para contar, e nós estamos ali fazendo um teatro, estamos ali fingindo, estamos ali permitindo que uma realidade de trevas se instaure na nossa casa, se instaure na nossa mente, se instaure no nosso coração, se instaure na nossa sexualidade, se instaure no nosso olhar, se instaure em tudo aquilo que nós fizermos. Então, o primeiro pilar para nós sermos imunes à religiosidade, relacionar-se com Deus. Diga assim comigo: eu preciso de um relacionamento verdadeiro com o meu Deus. E para isso, pessoal, nada melhor do que você entender o que Jesus ensinou, que revolucionou a religiosidade judaica. Tratar a Deus, antes de tudo, como seu Pai. Antes de tudo, como alguém que te ama. Antes de tudo, como alguém que você é filho, que você pode expor as tuas fraquezas, que você pode ser sincero, que você pode abrir o teu coração, que você pode acessar projetos e propósitos, que você pode estar diante deles sem medo, ter um relacionamento vívido. Relacione-se com Deus como teu Pai Celestial. E se eu te perguntasse hoje, você anotar aí sem me responder, de 0 a 10, como tem sido a tua relação com Deus? De 0 a 10, na tua realidade, na tua capacidade, no teu tempo disponível, naquilo que você sabe, quem sabe que já foi, que poderia ser de novo, como tem sido a tua relação com Deus? O segundo pilar que nós vamos falar nessa noite está no livro de Mateus, capítulo 23. Vamos abrir lá comigo. Mateus, capítulo 23, versículo 13. Então, Isaías 29, 13, agora Mateus 23, 13. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 23, se você quiser dar uma olhada em casa, deixa eu deixar o tema de casa aqui, porque esses dias o pessoal me mandou que andou fazendo o tema de casa, eu desconfio que ninguém faz às vezes, mas andaram me mandando que fizeram, então deixa eu deixar mais um. Mateus capítulo 23 é uma leitura muito importante para você entender o problema da religiosidade, o capítulo inteiro de Mateus 23. Mas nós vamos ler agora o versículo 13, que Jesus está confrontando a religiosidade dos mestres da lei, dos líderes religiosos, dos fariseus, por um outro aspecto que não é o seu coração se relacionando com Deus, é o seu coração interessado em alcançar as pessoas que estão se perdendo. O seu coração interessado em amar o próximo, em ter misericórdia por aqueles que estão distantes de Deus. Então, em Mateus 23, 13, Jesus diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino de Deus diante dos homens. Olha o que Jesus diz: vocês mesmos não entram e nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. A segunda característica de uma vida infectada pela religiosidade é quando nós nos fechamos na nossa cultura cristã, nos fechamos na nossa célula, nos fechamos como igreja, nos fechamos lá no trabalho,
para que a vida que Deus nos dá nos abençoe, nos prospere, nos transforme, mas sem se preocupar que ela seja derramada por aqueles que estão ao nosso redor. Sem se preocupar que ela seja também alcançada por aqueles que estão lá dentro da nossa casa, por aqueles que estão trabalhando todos os dias do nosso lado, por aqueles que estão se relacionando diariamente conosco na escola. Sem alcançar isso, é uma vida que se torna egoísta, é uma vida com Deus fechada, é uma vida com Deus que é assim, eu quero Deus para mim, mas agora eu não quero fazer com que isso alcance os outros. Eu não estou preocupado, eu não estou interessado. Isso faz o quê, pessoal? Eu não entro no reino de Deus e não deixo quem quer entrar também. Jesus está acusando essa religiosidade da época dele. E nós aprendemos então que a segunda grande área que nos imuniza contra a religiosidade é o amor pelos perdidos e o anúncio do evangelho. Amor pelos perdidos e o anúncio do evangelho. Um momento célebre de Jesus é quando ele ressuscita e aparece aos seus discípulos, os apóstolos reunidos. Eles estavam muito confusos, estavam com medo, estavam numa possibilidade de perseguição muito grande, estavam pensando, inclusive, eu creio, em desistir do que tinham começado com Jesus, porque voltaram a pescar e pararam de viver aquilo que Jesus estava vivendo com eles durante 3 anos inteiros. E num desses momentos que depois de Jesus ressuscitar, ele aparece aos discípulos reunidos, ele declara lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, ele disse a eles: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Diga aí para quem está do seu lado: vá por todo o teu mundo, pregando o evangelho a todas as pessoas. O teu mundo é diferente do meu mundo, mas todos nós juntos temos um mundo muito maior, relacional e de alcance. Nós só estamos aqui hoje buscando a Deus porque alguém nos convidou, porque alguém falou de Jesus para nós, porque alguém se preocupou em expressar esse amor. A tua família só está tendo acesso a receber palavra de Deus, quem sabe viver já alguma transformação, ser livre de coisas que não vêm de Deus sobre a tua realidade. Começa tudo isso quando alguém se importa em derramar a atenção e a palavra de Deus sobre você. Esse é um exercício que vai contra a nossa natureza, porque teoricamente na nossa humanidade nós não temos muito benefício, lucro humano em estar parando os nossos afazeres para se preocupar com a situação de alguém, com a crise de alguém e falar de Jesus para alguém. Da mesma forma com que nós temos também muitas tentações hoje em dia, muitas distrações, que quando vê passou o dia inteiro e a gente não se relacionou com Deus. Isso aí é normal para todos nós. Existe essa tendência à religiosidade para todos nós. Diga aí comigo assim: a religiosidade é muito confortável. É muito confortável você viver o teu cristianismo sem precisar estar buscando a Deus, estar preocupado em agradar a Deus, estar vivendo ali diante da tradição. É muito confortável você receber aqui 1 hora, 2 horas no culto, momentos agradáveis de canção, receber uma oração, uma palavra de Deus e vai embora e não se preocupa com ninguém que está sofrendo ao teu redor. É muito mais cômodo, é muito mais confortável, mas isso nos mata espiritualmente. Isso estraga aquilo que nós começamos a viver com Deus. E aí lá em Romanos capítulo 10, vamos ver lá juntos, abre comigo, vou esperar um pouquinho. Romanos capítulo 10, versículo 13, tem um versículo que me chama muita atenção sobre a necessidade de nós pregarmos. Romanos capítulo 10, versículo 13. Enquanto você abre a tua Bíblia aí, entende que uma das justificativas de nós sermos aqui nesse lugar uma igreja em células, uma igreja que vive em pequenos grupos, é para que todos nós tenhamos um ambiente residencial, que possamos convidar pessoas que estão ao nosso redor para ir na casa de alguém, ouvir uma palavra, receber uma oração, estar adorando a Deus de alguma forma, tendo resposta para a sua vida. É uma das grandes ferramentas evangelísticas que nós temos, é a nossa célula. Nós temos algumas ferramentas periféricas, como por exemplo, agora no final do mês, teremos um retiro chamado Encontro com Deus, que vai ser aqui na nossa cidade, pertinho de nós aqui, tão fácil das pessoas estarem lá, parando um tempinho da sua vida para buscar a Deus. Tão fácil da gente poder investir lá um valor irrisório, se você for pensar que tem estadia, tem alimentação, está tudo incluído, para a pessoa poder buscar a Deus. Agora, só vai chegar lá quem for convidado. Só vai chegar lá quem for amado antes,
quem for evangelizado, se alguém do reino de Deus se importar com essa pessoa que não conhece a Deus. Então, em Romanos capítulo 10, versículo 13 e 14, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você crê nessa palavra? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas agora olha o versículo 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Então o apóstolo Paulo está escrevendo sobre o grande poder de Deus por meio do Evangelho, mas ao mesmo tempo conclamando que a vida cristã seja cheia dessa preocupação de que pessoas que estão no nosso mundo conheçam a Deus. Logicamente que existem pessoas que a gente já pregou e que estão escolhendo estar distantes de Deus, que nós temos que seguir intercedendo. Agora, quem nós poderíamos hoje nos preocupar em levar o Evangelho, que está ali do nosso lado, que está pertinho de nós? E se eu te perguntasse hoje, qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Talvez dá para medir um pouquinho como nós estamos sendo infectados pela religiosidade. Qual foi a última vez que você se preocupou com alguém que está sofrendo, que está precisando de Jesus? Não assim, olha, que Deus te abençoe. Não, é assim, olha, você precisa de Jesus na tua vida. Você precisa da palavra de Deus. Você precisa, existe um projeto de Deus por meio da igreja. Eu quero te convidar para ir lá comigo. Qual foi a última vez que a gente faz isso? De 0 a 10, como tem sido o seu desejo prático de alcançar os perdidos? Isso mexe com a gente, né? Porque é muito fácil nós recairmos no conforto da religiosidade, de fecharmos a nossa busca em Deus para os nossos próprios interesses. E o terceiro pilar que eu quero compartilhar contigo nessa noite, já para encaminhar para a finalização dessa palavra, que eu creio que é uma palavra muito importante para a igreja de Jesus, está em Mateus capítulo 23, de novo, naquele discurso duro de Jesus contra essa religiosidade que estava instalada já no seu tempo. Mateus capítulo 23, versículos 27 e 28. Mateus capítulo 23, versículos 27 e 28. O que Jesus estava condenando aqui? Então, primeiro nós falamos das pessoas que praticam momentos de adoração, mas que é só da boca para fora, que o seu coração está longe de Deus. Nós falamos primeiro desse aspecto, se relacionar com Deus de coração e vigiar nisso para ser imune à religiosidade. Segundo, nós falamos que a religiosidade, a tradição, ela faz com que a gente feche as portas do reino para nós e ainda impeça os outros. Então, nós estarmos alcançando o perdido, amando as pessoas que estão sofrendo, pregando a palavra de Deus, nos preocupando com isso constantemente, também nos faz imunes à religiosidade. E qual é a terceira grande área que eu quero destacar aqui hoje, que na realidade os religiosos na época de Jesus foi evidenciada pelo discurso de Jesus? Mateus 23, 27 e 28. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. O que Jesus está condenando? Que aquela tradição religiosa que estabeleceu uma vida de aparência, manteve o interior sem transformação. E para causar essa transformação interior, esse aprendizado prático da palavra de Deus, a grande chave que eu vejo aqui é que nós venhamos andar em discipulado, caminhar em discipulado. Diga aí comigo assim: eu preciso viver em discipulado, andar em discipulado. Não é um momento de socorro, não é um momento de conselho, não é alguma coisinha que Deus possa usar alguém para me abençoar. É uma vida de discipulado. Porque senão nós vamos estar caminhando com Jesus de forma sempre rasa, de forma sempre superficial, de forma sempre a não transformar o mais profundo do nosso ser. Jesus está confrontando os fariseus e dizendo assim: por fora vocês até parecem justos ao povo, mas por dentro não teve transformação. Por dentro não está tendo mudança. Por dentro não está tendo frutos. Sabe, gente? Às vezes é muito doloroso quando a gente percebe, quando a gente assim tem a
a sensação, a percepção, o discernimento que as pessoas estão vivendo de aparência na igreja, que as pessoas estão tendo uma vida dupla, que as pessoas estão tendo lá fora uma vida completamente condizente com as trevas e não com o reino de Deus, mas estão sendo parte. Então não permita que a religiosidade te infecte de tal forma que você ache legal ter um comportamento de trevas, se você conhece Jesus. Lógico que se você hoje está começando, faz um pouquinho tempo que está começando, você não conhece ainda, você precisa ter esse alerta para andar em discipulado. Porque senão nós vemos hoje, gente, infelizmente, algumas das igrejas mais cheias do nosso país, da nossa cidade, são cheias de pessoas que estão atrás de bênção, estão atrás de prosperidade, mas não querem saber de obediência e de transformação de acordo com a palavra de Deus. São as famosas igrejas de multidões. E, infelizmente, as igrejas de multidões não vivem discipulado, porque o discipulado é vivido no pequeno grupo. O discipulado é vivido por meio de relacionamentos próximos. O discipulado é vivido não tendo 6, 7, 8 cultos por dia, que vai 2, 3 mil pessoas e vão embora. O discipulado é vivido quando nós temos uma atenção mais próxima de alguém mais maduro do que nós no cristianismo. E isso custa. Se custa nós termos atenção àquele que está se perdendo ao nosso redor, custa muito mais nós estarmos atrás constantemente de relacionamentos que nos edifiquem, que nos causem bênção, e depois que nós possamos fazer isso por outros também. Isso é viver uma vida de discipulado. Por isso é a terceira prática que nos faz imunes à religiosidade. Na minha opinião, uma vida de discipulado sempre vai nos fortalecer com relação ao perigo da religiosidade, não somente esse. Tem outros 2 grandes inimigos dentro da igreja, que é o perigo da ofensa e o perigo do desânimo. As 3 grandes coisas que matam a espiritualidade de um cristão: a religiosidade, a ofensa e o desânimo. Quando nós andamos em discipulado, essas 3 coisas são minimizadas. Quando nós caminhamos com alguém, quando nós temos compromisso com alguém, de pessoas que estão nos ajudando a crescer, nós temos um sentimento de prestar contas, de compromisso, de transparência, de sinceridade. Quando nós já recebemos um pouquinho de Deus nessa relação, e agora Deus envia pessoas que estão chegando e que ainda não sabem aquilo que nós recebemos, agora nós temos um outro compromisso de ter algo de Deus para passar para essas pessoas. Então, quando nós vivemos constantemente em discipulado, de ter um compromisso com alguém que a gente presta conta, tem transparência, busca conselho, tem propósito junto, e de ter compromisso com alguém que está chegando depois, que precisa de atenção, precisa de ensinamento, e aí para isso eu preciso ter algo de Deus para derramar, eu tenho muito mais chance de estar imune à doença da religiosidade. Agora, isso nos custa bastante, porque o discipulado não acontece na hora do culto, ele acontece bem pouquinho. Ele não acontece muito na hora da célula, acontece bem pouquinho. Ele vai acontecer muito mais na nossa vida cotidiana. E por isso, como uma igreja em células, nós cremos que temos a capacidade de ser uma família de discípulos. Mas para isso, todos nós precisamos estar empenhados em passar aos outros aquilo que nós já recebemos de Deus e buscar em quem é mais maduro do que nós orientação, crescimento, propósito e maturidade na vida com Deus. Isso é uma vida de discipulado. Isso nos faz vencer também a frieza espiritual, porque nós temos agora que ter algo de Deus para dar para alguém. Isso nos faz vencer o orgulho, porque nós temos que ser humildes em estar compartilhando os nossos projetos. O discipulado é uma chave extraordinária. Jesus diz em Mateus 28:19, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20, Mateus 28:20, projeto para nós. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu sempre estarei com vocês até o fim dos tempos. Ou seja, o primeiro passo para a gente se esvaziar da presença de Jesus é negarmos viver em discipulado, nas duas vias. O segundo passo é negarmos alcançar os perdidos. E o terceiro passo em direção à morte espiritual pela religiosidade é nós deixarmos para lá, deixarmos sempre para depois, a nossa relação com Deus. De 0 a 10, como tem sido a tua caminhada em discipulado?
De 0 a 10, como tem sido o teu compromisso em compartilhar sonhos, propósitos, transparência, buscar orientação? Como tem sido o teu compromisso em doar aquilo que tem recebido de Deus àqueles que estão chegando depois de você? Como é que tem sido essa avaliação do vírus da religiosidade? Hoje é dia do Senhor nos fazer repensar e viver algo extraordinário em 2024, se por acaso percebemos que estamos precisando transformar essa realidade. Então a religiosidade, ela é uma doença silenciosa dentro da igreja. Todos nós precisamos zelar pela integridade da nossa vida de fé. Como disse Jesus, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? De que adianta isso? Zele pela integridade da sua vida de fé, para não sucumbir à religiosidade e acabar morrendo espiritualmente. A religiosidade é muito confortável. Então, esses 3 níveis de imunidade, eles são graduais. Vamos lá. Coloca aí para mim isso, obrigado. Esses 3 níveis de imunidade são graduais. O primeiro deles, como é que se chama, pessoal? Vamos ler junto, 2, 3 e... relacionar-se com Deus. O segundo, alcançar o perdido. E o terceiro, andar em discipulado. Como é que é quando a gente chega no reino de Deus? Eu estou chegando na igreja hoje, eu estou chegando na cela hoje. Qual é a primeira coisa que eu vivo? Começar a me relacionar com Deus. Eu vou lá no encontro com Deus. Aí agora eu recebi algo de Deus, minha vida está mudando, meu coração está mudando. Qual é a segunda coisa que eu já posso fazer semana que vem? Alcançar o perdido. Só que agora eu começo a ter várias perguntas dentro de mim. Eu começo a necessitar de várias respostas para o meu viver. Qual é o terceiro passo da minha caminhada? Andar em discipulado. Então, quando a religiosidade nos infecta, ela vem também nesse mesmo sentido. A gente começa a não andar em discipulado, depois a gente começa a perder o interesse pelos perdidos, e quando vê, a gente não está nem se relacionando com Deus mais, mantendo um cristianismo de aparência. Que em nome de Jesus essa palavra cause transformação, e que todos nós aqui venhamos estar imunes à religiosidade. Num relacionamento verdadeiro com Deus, reatando esse amor pelos perdidos, esse zelo, essa pregação do Evangelho no nosso coração. E andando em discipulado naquilo que hoje o Senhor tem colocado diante de nós como realidade.